Agora a gente vai para a segunda parte da aula, ainda em crimes hediondos, tá? Galera, isso aqui você sabe, tá? Isso aqui eu tenho certeza que você sabe. Isso aqui não pode errar. Nós vimos na aula passada que alguns crimes são inafiançáveis, né? Nós vimos isso, que alguns crimes são inafiançáveis. Você viu isso comigo? Vamos fazer toda uma construção novamente, tá? Tráfico de drogas, tortura, terrorismo. Além disso, os crimes hediondos. Então, tudo que está aqui nessa chave é inafiançável. Porém, cabe liberdade provisória sem fiança, não é isso? É inafiançável, mas cabe liberdade provisória o quê? Sem fiança. Beleza. Também inafiançável, racismo e ação de grupos armados. Civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Até porque, a ordem constitucional, no Brasil é vedado o direito de secessão. Então, aquelas guerras que você estudou na história, farroupilha, cabanagem, sabe nada, não pode ter. Você só não sabia nada, né, daquelas guerras. Então, é vedado o direito de secessão ou separação. Então, uma ação de um grupo armado que visa separar o Brasil, por exemplo, do território, isso seria um crime que é inafiançável. Legal. Esses que estão em preto aqui, ó, além de inafiançáveis, você sabe que não cabe... O que eu vou escrever aqui, gente? Indulto. Não cabe o quê? Graça. E não cabe o quê? Anistia. A aula de ontem. Foi a aula de ontem ou não foi? Quem compete conceder indulto e graça, gente? Presidente da República. Que pode delegar ou não pode? Delegar a quem? Ao PAN, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministro de Estado. Quem não veio tá assim, ó. É uma competência delegável. Indulto e graça extingue efeito primário ou secundário da pena? Primário. Permanece efeito secundário e extrapenal. Aula de ontem, você não veio. Já a anistia, quem concede, gente? Quem concede a anistia, gente? Congresso Nacional. Já a anistia extingue efeito primário e secundário da pena. É, foi cobrado aí recentemente, prova de escrivão. Você não veio ontem. Eu gosto assim. Aí o cara domingo, vou vir, acho que eu vou vir. Não vou pra praia, não. Se for tráfico de drogas, terrorismo, tortura hediondo, não cabe indulto, não cabe graça e não cabe o quê? Anistia. Racismo e ação de grupos armados, além de inafiançáveis, são o quê? Imprescritíveis, né? Pô, esses que estão em preto são inafiançáveis porque eu falei que são. E a Constituição também. E eu só estou reproduzindo a Constituição. Só que esses que estão em preto, eles prescrevem, galera. Por quê? Porque só é imprescritível o que está em vermelho. Racismo e o quê? E ação de grupos armados. O que está em vermelho é imprescritível e, além de prescritível, é o quê? Inafiançável. Mas o que está em vermelho só é inafiançável e imprescritível. Só que o que está em vermelho cabe. Cabe o quê? Graça. Graça. Anistia. E indulto. Fala sério. Não dá para fazer uma prova só com o que está aqui? Dá ou não dá? Todos são o quê, gente? Inafiançáveis. Porém, o que está em preto é inafiançável, não cabe indulto, graça e anistia. Porém, o quê? Prescreve. Todos são inafiançáveis, porém o que está em vermelho
são inafiançáveis e imprescritíveis, porém cabe o quê? Graça anistia e indulto. E o racismo tem um borogodó. O racismo, além de inafiançável, além de imprescritível, além de caber graça, anistia e indulto, a Lei 7716, que nós estudamos lá na semana passada, e a Constituição fala que todos esses crimes são punidos com reclusão. E na semana passada eu falei que o STF fala que os crimes raciais, todos os crimes raciais, não cabe o famoso acordo de não persecução penal. Porra, que lindo isso aqui agora. Aí tu não vai errar mais nada. Tá? Legal. Bacana. Tá, Alberto. Entendi. Agora eu vou voltar para os crimes hediondos. Tá bom? Na lei de crimes hediondos tem um artigo 3º. Cara, dá uma olhadinha no artigo 3º depois. Não tá no seu material, não. Só vou ler aqui. Mas, ó, como é prova de polícia penal, né? Só vou ler para você, depois você lê quando chegar a casa. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas aos condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídio estadual ponha em risco a ordem e incolumidade pública. Como você vai trabalhar com a polícia penal, vou colocar assim, ó, ler o artigo 3º, tá? Artigo 3º da 8072 de 90, ler. Eu, quando eu estou estudando e vejo que um artigo é importante, eu coloco isso no meu caderno. Ler. Já faz isso? Leia. Pro Alberto do futuro, leia, seu puto. Entendeu? Tá, outra coisa interessante de crimes hediondos equiparados é a prisão temporária, né? A prisão temporária está lá na Lei 7960 de 89. Você lembra da prisão temporária? A prisão temporária é aquela que só pode acontecer na fase da investigação. A prisão temporária não pode ser de ofício. O juiz ele não pode decretar de ofício a prisão temporária. Por quê? Porque o juiz ele tem que ser provocado. Como assim? Alguém vai injuriar o juiz? Não, monstro. Vai requerer. Ou vai ter uma representação do DEUPOL, ou vai ter um requerimento do Ministério Público. Sempre na fase o quê? Da investigação. A prisão temporária, galera, a gente sabe que ela tem um prazo como regra. 5 dias mais 5 dias. E como exceção, é o que nos interessa. Lei 8.072 de 90, 30 dias mais 30 dias. Só não cai no canto da sereia, tá? Crime hediondo equiparado, 30 mais 30, regra 5 mais 5. Quando é que vai ser 5 mais 5 ou 30 mais 30? Galera, a lei de prisão temporária tem um rol, né? Tem um rol de crimes. Se os crimes estiverem somente na Lei 7960 de 89, o prazo vai ser de 5 mais 5. Agora, se os crimes estiverem na Lei 8.072, o prazo vai ser de 30 mais 30. Por exemplo, crimes contra o sistema financeiro. Não é crime hediondo, né? Mas está na lei de prisão temporária. Então é 30 mais 30 ou 5 mais 5? 5 mais 5. Tá entendendo? Tá. Prazo da prisão temporária para a lei de crimes hediondos, 30 mais 30. E outra coisa, essa prorrogação é automática, o juiz pode prorrogar automaticamente ou precisa de um novo requerimento? Novo requerimento. E qual é o prazo da preventiva em caso de crimes hediondos? Não tem prazo, né? A prisão preventiva não tem prazo. Perfeito. Bom. Regime
ele é inicialmente fechado, né? E isso continua caindo em prova assustadoramente. O regime é inicialmente fechado. Lá em 90 é integralmente. Agora, se você ler o regime é inicialmente fechado. Muito embora, tá? O Supremo Tribunal Federal já falou. Juiz, analisa o artigo 33 do Código Penal, tá? Tanto é que na prática tu vê gente cometendo crime hediondo no regime semi-aberto ou no aberto. Por quê? Porque até isso aqui é inconstitucional. Mas na prova, se cair crime hediondo equiparado, o regime é inicialmente fechado, certo ou errado? Certo. Mas em provas mais elaboradas, provas de analista, por exemplo, o crime hediondo equiparado, o regime é inicialmente fechado. Porém, o juiz deve analisar juntamente com o artigo 33 do Código Penal. Porque a depender da pena aplicada, e se ele é primário ou reincidente, pode ser o semiaberto ou aberto. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Fácil. Se o regime é inicialmente fechado, pergunta, cabe a progressão de regime funcional? Você aí de casa, né? Você tá aí no conforto do seu lar. Aqui a sala hoje tá cheinha, choveu. E aqui as pessoas estão aqui, né, olhando para o quadro, meio apáticas. Eu vou perguntar de novo, né, para essas pessoas maravilhosas que estão aqui na sala prestigiando a minha aula. Cabe progressão de regime para os crimes hediondos equiparados, sim ou não? Sim ou não? Valendo uma bolsa vitalícia no Equipe Alfa 1, 2, 3, acabou. Caralho, bolsa vitalícia. Cara, isso era doido, fazia essas porra de bolsa vitalícia, tá? Antigamente, eu entrei e cortei tudo. Vamos lá. Vamos lá. Mentira. Eu entrei e cortei tudo. Porra, essa de vitalícia, tá maluco? Poxa, ó. Cabe progressão ou não cabe, gente? Vamos falar um pouquinho de progressão de regime, que esse negócio, ele é chato, né? Vamos falar um pouquinho mais de progressão, vamos lá. Ó, progressão. Me ajuda a preencher essa tabela. Progressão de regime prisional. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Vamos por partes igual o Jack. Ó, a gente tem requisitos, né? A gente tem requisitos. Bom comportamento. Quem atesta isso é o diretor. Tem que ter exame criminológico, gente? Sim ou não? Sim. Atestado lá pela CTC, né? E tem que ter requisitos objetivos. É aqui que está o problema. É aqui que está teu trauma de infância, é ou não é? Requisitos o quê? Objetivos. O que é um requisito objetivo? É aquele que não é subjetivo? Nossa, que gênio da família! Meu Deus, ele tem que cumprir parte o quê? Da pena. Aí não tem jeito, cara. É 16%. Me ajuda, qual é o outro? 20%. Qual é o outro? 25%. Para por aqui, qual é o outro? 30%. Para por aqui. Ai, meu Deus. Primário reincidente. Primário reincidente. Quando eu vi isso pela primeira... Gente, antes disso era só gravar um sexto. Antes disso era assim, ó. 1/6 ou se for hediondo. 2/5 se primário, 3/5 reincidente. Acabou. Era só isso que tinha que gravar. Agora, logo da minha vez, meu 16%. Primário reincidente. Furto, roubo. Que porra é essa? Sem violência, grave ameaça, com violência, grave ameaça. Primário. Sem violência.
ou grave ameaça, reincidente, sem violência. Eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? Sem violência ou grave ameaça. Primário reincidente. Entendeu ou não? Ó, o cara cometeu um tráfico privilegiado. Primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra ORCRIM. É equiparado hediondo? Puta que pariu, eu falei isso tem 15 minutos. É equiparado? Não. Não. Tráfico tem violência? Puta que pariu. Tráfico tem violência? Não. Cara é primário. Qual vai ser, gente? 16. Cara é reincidente. Tráfico privilegiado. 20. Olha que questão boa de prova. Agora, 25. Se o crime é com violência, ele é primário. Reincidente. 30, com violência. Ou grave ameaça. Você entendeu que até aqui eu não falei dos hediondos? Concorda? Até aqui eu falei a regra geral. Eu não falei dos hediondos. Concorda comigo? Concorda? Me ajuda aqui. Quais são os outros percentuais? Fala. 40. Qual é o outro? 50. Qual é o outro? 55. Qual é o outro? 60. Qual é o último? 70. Qual é o outro? Não, não tem outro não. Aliás, tem até mais um. Tem até mais um. Mas vamos lá. 50. %, primário, se ele praticar um crime hediondo ou o que, gente? Equiparado. Então, cabe progressão ou não cabe, gente? Cabe. 50%, esse é foda. Por quê? Porque esse 50%, você tem a letra A, a letra B e a letra C. São 3 hipóteses de 50%, tá? A primeira eu vou colocar aqui também, ó, primário. Vou colocar aqui também, ó, crime hediondo ou equiparado, só que tem um borogodó aqui. Qual é o borogodó? Resultado morte. Boa, ponto no caderno. Com resultado morte. Então, o cara praticou um latrocínio primário. Ok? Só que 50% tem o B e o C. Quem exerce o comando individual. Vou botar essa porra não, só comando. Comando individual ou coletivo? Menos é mais, né? O comando de uma ORCRIM. Quem exerce o comando de uma ORCRIM destinada à prática de crime o quê? Hediondo equiparado. Vê se te interessa isso. X exerce o comando de uma ORCRIM destinada a crime hediondo equiparado. 50%. E aqui, ainda 50%, é quem integra uma milícia privada. Milícia privada está lá no artigo 288-A do Código Penal. Coisa pra caralho, né? E 60%? 60% é pro primário ou reincidente aqui? Hã? Reincidente. E no 70%, é primário ou reincidente? Reincidente. Só que aqui o 60% é reincidente em crime hediondo ou equiparado. E olha que eu não estou nem
complicando. Eu não estou falando se é reincidente genérico, eu não estou falando se é reincidente específico, não estou complicando, não. Poderia complicar mais, mas eu tenho dó de você por enquanto. E aqui é o reincidente também, em crime hediondo ou equiparado, mas também tem um borogodó. Qual é o borogodó? Com o resultado o quê? Morte. Propositalmente, eu coloquei aqui de fora os 55%. Quem é primário e pratica o feminicídio, que é o mais recente, tá bom? Quem é primário e pratica o feminicídio. É o mais recente, é esse aqui. É coisa pra caramba? É ou não é, gente? É coisa. Mas você vai até lá, você vai gravar essa porra toda. Tá bom? Beleza? Pergunta. Cabe ou não cabe progressão em crime hediondo? Sim ou não? Sim. Ou vai ser 40, ou vai ser o quê? 50. Primário feminicídio vai ser o quê? 55. Se ele for o quê? Primário. Reincidente em crime hediondo equiparado? 60. Reincidente em crime hediondo equiparado, resultado morte? 70. Se ele for reincidente em feminicídio, pô, feminicídio é crime o quê? Hediondo. Então vai ser o quê? 70. Existe alguma outra hipótese aqui? Porra, tô ficando sem quadro, hein? Vai ser o recorde, terceiro quadro. Existe alguma hipótese aqui do cara cometer um crime hediondo e não ter esse percentual? Entendeu? Qual? Mãe, gestante ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, não é isso, gente? Salvo engano, isso está no artigo 112, parágrafo 3º. Deixa eu conferir. Fica aqui, fica aqui. (112, parágrafo 3º). É isso mesmo. 112, parágrafo 3º. Ó. Mãe ou responsável por criança ou PCD. Gente, eu falei adolescente? É o quê? Criança ou PCD. 1, 2, 3, 4, 5. Ela é primária. Ela não integra uma ORCRIM. Ela não integra a ORCRIM não, tá? Essa mãe, o responsável por criança ou PCD, ela não cometeu crime contra o filho ou dependente. Crime sem violência ou grave ameaça. E o bom comportamento, que tem que ter o bom comportamento, né? Aí tem que ter esse combo, tá? Tem que ter esse combo todo aí. Tem que ter esse combo todo. Se ela tiver esse combo todo, aí diz o artigo 112, parágrafo 3º da LEP, que essa mulher ela pode cumprir 1/8 e progredir. Sei que matemática não é o nosso forte, né? Mas 1/8 é muito menos do que 40, 50, muito menos que 16, né? Salvo engano, acho que dá 12,5. Não sei.
Acho que é por aí, tá? Então, olha só a questão interessante. A mulher, ela cometeu um crime hediondo, só que ela une esses requisitos. Tá entendendo? Não vai ser esse percentual aqui. Porra, boa questão para cair, né? Vai ser esse percentual aqui, 1/8. E vai vir 1/8. Tudo bem, gente? Entendeu isso ou não? Tá? Então você vê que essa aula não é uma aula de hediondos comum, né? É uma aula totalmente focada para a nossa prova da Polícia Penal. Tá. Mas... aguenta mais ou não? Aguenta? Ó, vamos lá. Anota aí, artigo 83 do Código Penal. Livramento condicional, já ouviu falar? Você não é aula de LEP. Vai ter LEP lá com a Carla. Rapidamente, que eu não tenho um quadro. O cara foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Beleza? Então, o livramento condicional, ele tem condenação. É diferente da liberdade provisória, que o processo está em trâmite. Então, na liberdade provisória, você é presumidamente inocente. Aqui tem um livramento condicional, você tem uma condenação, tá? E essa condenação é uma pena privativa de liberdade, com pena igual ou superior a 2 anos. Você cumpre parte da pena e o resto você cumpre em liberdade condicional. Aí você fica num período de prova, e se nesse período de prova você ficar tranquilão, extingue a punibilidade. Tudo bem? Só que tem requisitos para você ir para o livramento condicional. Só vou aqui falar, você vai ler o artigo 83 e vai ter lá em LEP, tá? No meu módulo já está lá gravado, por exemplo. Adquira o meu módulo. Tem que ter aptidão para o trabalho, reparar o dano salvo a impossibilidade de fazê-lo. Nos últimos 12 meses da concessão não pode ter cometido falta grave. A falta grave não interrompe o livramento condicional, tá? A falta grave interrompe a progressão, mas não interrompe o livramento condicional. Só que quando o juiz analisa se o indivíduo tem ou não tem o direito da livramento condicional, ele vê os 12 meses anteriores. Se nos 12 meses anteriores tiver uma falta grave, bloqueia para os 12 meses seguintes. Você vai aprender isso lá no livramento condicional. E tem requisitos objetivos. O que é requisito objetivo? É cumprir parte da pena. Crimes em geral, o cara tem que cumprir 1/3. Entendeu? Cumpre 1/3. Se for reincidente, cumpre metade. Se for crime hediondo equiparado, diz o 83, salvo engano, é o inciso 5, que ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Então, cabe livramento condicional para crimes hediondos ou equiparados, sim ou não? Sim. Em regra, sim. Desde que ele cumpra os requisitos do artigo 83. Se eu falei regra, é porque tem exceção, né? Qual é a exceção? A exceção são duas. É se ele cometer um crime hediondo ou equiparado com resultado morte, lembra disso? E, cara, na boa, nosso legislador é brincadeira. Quando tu tá lendo, não sei se você percebeu isso, quando você estuda a progressão de regime é uma coisa, livramento condicional é o quê? É outra. Quando tu tá estudando progressão, do nada, ele, 50% vedado livramento condicional. Tu, caralho, que porra é essa? É ou não é? Porque tu tá estudando progressão de regime, ele mete um livramento... Meu irmão, que técnica legislativa de merda! Ele tinha que colocar em artigos o quê? Diferentes. Por isso que eu não coloco junto aqui. Mas se você for ler a LEP, esse negócio que está vedado o livramento condicional está no mesmo artigo 112 que fala de progressão. Não entendi. Não cabe livramento condicional em crime hediondo equiparado com resultado morte. Tice cometeu um feminicídio. Cabe progressão, sim ou não? Sim. Cabe livramento? Não. Tudo bem? Também não cabe livramento condicional se o indivíduo for um reincidente específico. O que é o reincidente específico? Se ele for reincidente em crime hediondo equiparado. Então, ó, regra cabe
exceção não cabe. Mais uma só? Mais uma? Mais uma? Coloca assim, ó. Artigo 84 da LEP. Ler. Um dia você vai ler isso. Que seja antes do dia 23 de fevereiro. Depois, por curiosidade, se quiser. Os presos não têm separação, gente? Sim ou não? Sim. Uma das separações é se ele cometer ou não cometer crime o quê? Hediondo. Está lá no artigo 84. Quem cometer crime hediondo fica separado demais. Só mais uma informação. Saída temporária. Artigo 122 da LEP. O que é saída temporária, hein? O que é a saída temporária, porra? É uma espécie de autorização de saída. Autorização de saída é o gênero. Você tem permissão de saída e saída o quê? Temporária. A permissão é em casos urgentes. Doença da família do preso, do cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Para o preso tratar a sua própria saúde. Quem autoriza a permissão de saída? Eu não falei saída temporária, eu falei o quê? Permissão. Quem autoriza a permissão? O diretor. Ah, isso eu lembro. Já a saída temporária é um benefício do juiz da execução. Quem concede a saída, gente? Juiz da execução. O juiz da execução é o cara. Ele pode delegar isso para o diretor se ele quiser, sim ou não? Sim ou não? Não, súmula 520 do STJ. O juiz da execução não pode delegar essa atribuição. Ai, erraria. É uma atribuição do juiz da execução. Quem tem direito à saída temporária? Todos os presos? Somente quem está em regime semiaberto. Tem que cumprir 1/6 da pena se ele for o quê? Primário, não é isso? E 1/4 se ele for o quê? Incidente. E para que esse rapaz, essa mulher, vai sair? Só uma coisa salva na vida. Só o quê? O estudo salva. Tudo bem? Só que eu vou te falar uma coisa. Se ele cometer crime hediondo, não cabe saída temporária. Porra, gente, essa aula, ela é fundamental. Essa aula, ela é fundamental. O que a gente viu? Olha pra cá. A gente viu que a Lei 8.072 de 90, ela trata do rol taxativo legal. Só é crime hediondo se houver previsão legal. Vimos o rol dos crimes hediondos, vimos os crimes equiparados. Vimos aqui que todos são inafiançáveis, alguns inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto, outros inafiançáveis e imprescritíveis. Vimos que cabe prisão temporária e hediondos equiparados por um prazo especial. O regime é inicialmente não integralmente fechado. Vimos que cabe sim a progressão de regime prisional para crimes hediondos equiparados com todas essas situações. Cuidado com essa situação especial aqui da mãe gestante ou responsável por criança ou PCD. Cabe livramento condicional para hediondo equiparado, salvo se tiver resultado morte. Só que se tiver resultado morte, cabe progressão, mas não cabe o quê? Livramento. E não cabe livramento condicional para o reincidente específico. Leia o artigo 84,
Saída temporária, se for crime hediondo, não cabe. Pega o seu material. Pega o seu material. E pega o seu material. E pega o seu material. Quatro. Tu não gosta de escrever? Aí. Reclama. Aí. Reclama de tudo. Reclamador avançado, tem brevet. Porra. Brevet é foda, já viu? Ó. Aqui, ó, 3 estrelas. Aí, ó, te denunciando aí, ó. Faz isso não. Não, tu nem é minha parceira. Tu nem é minha parceira. Os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Certo ou errado? Certo. Suspensão condicional da pena. Eu falei alguma coisa que não cabe a este instituto? Gente, os crimes hediondos são insuscetíveis de livramento condicional ou cabe livramento condicional? Cabe. Então tem 2 erros aí, tá errado. 5. Vamos lá, tem poucas questões, eu quero corrigir antes do intervalo, tá? Hoje eu vou falar mais de 5 leis especiais. Moro, é aula, porra, não é? 5. Que é correta. Letra A. Após as alterações promovidas na lei de crimes hediondos, o crime de roubo circunstanciado em qualquer modalidade passou a ser crime hediondo? É em qualquer modalidade, gente? Qual é a modalidade de roubo majorado que é hediondo? Restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. B. O delito de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, furto com emprego de explosivo, é hediondo? Sim. Se ele é hediondo, não cabe indulto, sim ou não? Sim. Gabarito, letra B de bravo. Caraca aí. Boa essa, hein? Seria esse raciocínio? Prova de delta, né? 6 já fizemos, 7 já fizemos, 8 já fizemos, 9, 10. Vamos de 10. 10 ele quer errada. Letra A. Os crimes hediondos, a tortura, o tráfico, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Não cabe graça, anistia e indulto. Certo ou errado? Certo. Ele quer errada. Ele quer errada. B. A pena por crime hediondo deve ser cumprida inicialmente no regime fechado, não integralmente. Fácil demais. Tá errada a letra B. Risca integralmente. Coloque inicialmente. Se ele quer errada a letra B. Ih, falou agora de progressão, hein? Olha para mim. Olhe para mim, eu vou ler para você. Olhe para mim, todo mundo olhando para mim. João Primário, para mim. Primário foi condenado em sentença transitada em julgado após observância do contraditório pela defesa, como consectários do devido processo legal pela prática em abril de um crime hediondo sem resultado morte. Primário crime... Para mim. Primário crime... Para mim, Gabi. Primário crime hediondo sem morte. Qual é o percentual? Tá roubando, né, varão? Deus tá vendo, tá? Ó, primário... Vem. Primário hediondo sem morte. Qual é o percentual, gente? 40% letra B. João Primário foi condenado em sentença transitada em julgado após a observância do contraditório pela defesa. Então, na prova, você já grifou primário.
como consectários do devido processo legal, pela prática em abril de crime hediondo. Na prova tu grifou crime hediondo, na prova tu grifou sem resultado morte. Aí você consulta o seu cérebro, não a cola que está no bolso, porque é crime. Nesse cenário, letra B. 12. Estabelece a LEP que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz. Exige o aludido diploma legal, no entanto, que para a concessão do benefício tenha sido cumprido ao menos, caramba, 70% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. 70% reincidente, hediondo equiparado. Marcaria a letra A, sim ou não? %, reincidente, hediondo equiparado. Faltou um negocinho. Que negocinho? Resultado? Morte. Ah, é. Porque olha pra cá. Se for reincidente, crime hediondo equiparado, não é 70, é o quê? 60. Quantos dias faltam mesmo para a prova? Será que dá? Bora. 40% se o apenado for reincidente em crime não hediondo, parou. Se não for hediondo, olha para cá. Se não for hediondo, não vai, olha só. Se não for hediondo, não pode ser o quê, gente? 40. Se não for hediondo, vai ser o quê? 16, 20, 25 ou 30. Ou esse caso especial aqui. Você concorda comigo? Não é difícil. É memorização. Você gravou Faroeste Caboclo, que tem 9 minutos. Né? Você vai gravar isso também. C. 50%. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo equiparado com resultado morte se for primário. Pera aí. Tu grifou 50%. Tu grifou crime hediondo. Tu grifou morte. E tu grifou primário. Já te causou um desespero na prova. Ó. 50%, olha pra cá. Hediondo, morte, primário. Começamos bem? Sim. Crime hediondo com resultado morte é vedado o livramento o quê? Condicional. Vamos lá. Continua aí. Sendo vedado o livramento o quê? Certo ou errado? É a letra C de cadeia. Foda, né? Não é difícil. É o quê? Treino. Aula de questões. É assim. Vamos na D só pra gente treinar? É letra C, tá? Letra D. 60% se o apenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de uma ORCRIM para a prática de hediondo. Peraí. Se eu exerço o comando de uma ORCRIM para crime hediondo equiparado, 60 ou 50? 50. Entendeu? Essa prova vai vir mais 5 de LEP, não vai vir? Pelo menos mais 5 de LEP? Porque LEP está em processo e está em legislação específica, não está? Letra C. Fizemos a 13? Caralho, 9 horas da noite. 9 horas da noite. Passou muito rápido, não passou? Nossa. João Advogado atua, entre outros, em processos que versam sobre os seguintes crimes. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Furto com emprego, Cebolinha. Cebolinha, Mônica Golducha. Furto com emprego de explosivo é hediondo. Roubo circunstanciado pela restrição de liberdade é hediondo. Estão 2 hediondos aí.
3. Porte ou posse legal de arma de fogo de uso permitido? Se fosse restrito? Também não. Só seria se fosse de uso o quê? Proibido. Estupro simples. Cara, uma prova, deixa eu ver. Prova de técnico judiciário. O 1 e 2, você tem certeza que tá o quê? Certo. Aí tu vai no gabarito. Aí, ó, tu já eliminaria o quê? A delta e o quê? A eco. Aí, A, B e C. Tá. A 3 tá errada? Tá ou não tá? Tá. Já elimina o quê? A A e a B. Tu entendeu? Qual que você marcaria? C, de cadeia. Estupro, claro que é. Em qualquer modalidade, ele é o quê? Hediondo. É porque existe o estupro simples, existe o qualificado e até majorado. Tá bom? É estupro, é o quê, gente? Hediondo. É porque colocou o simples, tu... tá muito simples. 14. Júlia, mãe de Douglas. Circula, mãe. Mãe. Criança. Opa, criança. Não é adolescente, é criança. Adolescente é aquele ser que mais se parece com o ser humano, né? Mas não é, é criança. Foi condenada por crime hediondo. Grifo hediondo. A pena de 30 anos. Porra. Dentre as peculiaridades do crime, sabe-se que Júlia é primária. Opa, primária. Grifa. Que o crime foi sem o quê? E que a vítima não foi o seu filho. Peraí. Olha pra cá. Primária, não cometeu crime contra seu filho, sem violência. Pode ser que ela progrida com o quê? Um 8º. Mesmo sendo um crime, o quê? Hediondo. Vamos lá. A. Como Júlia praticou o crime sem violência à pessoa ou grave ameaça, como ela é primária, atingirá o requisito objetivo quando cumpridos 20%. Gente, nunca seria 20%. Por quê? Porque ela cometeu um crime o quê? Hediondos. Ou seria 40, 50, 60, 70 ou 55, ou seria o especial aqui. B. Como Júlia é mãe de criança, atingirá o requisito objetivo para a progressão de regime quando cumprido 1/6 ou 1/8? 1/8. Porque 1/6 é 16%, né? Seria 16, né? 1/8 é menos. Não entendi, deixa pra lá. C. Como Júlia praticou o crime considerado hediondo, independente de ser mãe de criança ou adolescente, sendo ela primária, atingirá o requisito objetivo para a progressão de regime quando cumprir os 50%. Não, gente. É a letra D, tá? Por ser Júlia mãe de criança e não ter cometido crime com violência, grave ameaça, nem ter sido vítima do crime contra seu próprio filho, uma vez cumprido o 8º, ainda que seja hediondo, ela pode o quê? Progredir. Uma questão boa, né? E para acabar, a gente dá um intervalo. Caralho, eu vou dar um intervalo, tem que dar um intervalo. 15. Na 15 ele quer a alternativa incorreta. O apenado deverá cumprir 20%, grifa 20. Se ele for primário, grifa primário. Crime sem violência, grave ameaça. Olha pra cá. Primário sem violência, primário sem violência, primário sem violência. 20 ou 16? Ele quer incorreta? Marca a letra A, que é incorreta. Lei 9455 de 97. Pô, a maioria das coisas a gente já sabe. Tortura é equiparado ao hediondo, é inafiançável. Só que tortura no Brasil prescreve, né? A tortura, na maioria dos países do mundo, é imprescritível. No Brasil, prescreve. A gente vai para o artigo 1º, na página 7. Constitui crime de tortura. Aí eu estou no artigo 1º. Inciso 1, bem devagarinho, tá, gente?
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental. No inciso 1, eu tenho um verbo que é o verbo constranger. Eu vou constranger alguém, causando um sofrimento. Esse sofrimento, ele pode ser de natureza física, ou esse sofrimento pode ser de natureza mental. A PRF, em 2012, fez uma das maiores sacanagens que eu já vi em concurso, certo ou errado. A tortura prescinde de ser física, gabarito correto. Que ela prescinde é o quê? Dispensa. Ela pode ser física e mental, então dispensa ser física. Com emprego de violência ou grave ameaça. Então eu vou constranger com emprego de violência ou grave ameaça. Galera, esse constranger aqui, quem constrange, do inciso 1, o sujeito ativo. Pô, isso já caiu mais de uma vez, é um crime comum, tá? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Os crimes de tortura são praticados em todas as modalidades por agente público, não. Do inciso 1, qualquer pessoa pode praticar. Constranger alguém causando sofrimento físico e mental mediante violência e grave ameaça. Aí você tem a letra A letra B e a letra C. A primeira, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Você conhece como tortura à prova. Tortura à prova, eu quero obter uma confissão. Qualquer pessoa, Defensoria Pública, long time ago, aqui no Rio de Janeiro, perguntou. Você sempre lembra do Cadê o Baiano, né? Cadê o Baiano? Realmente, é tortura à prova. Mas João desconfiava que a sua esposa estava traindo. Causou um sofrimento físico e mental mediante violência e grave ameaça para obter uma informação. Tortura. Crime comum. É porque geralmente é o funcionário público que faz isso, tá? E detalhe, mesmo que a pessoa não fale, porque tem gente que morre negando, né? Não vou falar, não falo. O crime ele é consumado. Por quê? Porque esse crime ele é formal. Ele se consuma com constrangimento, tá? Ainda que não haja confissão. Olha que pergunta legal, né? Esse crime se consuma com a confissão. Não, é com constrangimento. Esse crime se consuma com constrangimento. Legal. E a segunda tortura, que está aí no artigo 1º, inciso 1A, linha B, era para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É a tortura crime. É a tortura para a prática de crime. É para a prática de crime, hein? Não é para a prática de contravenção, não. Não faça analogia em Malam Partem. Aqui é fácil. Ó, exemplo. O Tício, ele tortura o Mévio. Para que o Mévio mate o Caio. O Mévio é o autor direto do homicídio. É ou não é? Sim. Só que ele é vítima, filho. Ele não responde. O Tício, ele vai responder como o autor direto da tortura para a ação criminosa e como o autor indireto do homicídio. Ele é que responde também pelo homicídio em concurso. Tudo bem? E o Mévio? Não, o Mévio é vítima. O Mévio é vítima. E a linha C é a tortura, pela tortura, por questões de natureza racial ou religiosa. É a tortura preconceito. Essa tortura preconceito, gente, é diferente do crime de racismo. Por quê? Pelas elementares, né? Eu estou torturando alguém por questões raciais ou religiosas,
mas eu estou usando violência ou grave ameaça, causando um sofrimento físico ou mental. Tem que vir esse combo para ser tortura, tá? Tortura à prova, tortura para a prática de crimes, são crimes o quê, gente? Formais. O Tis torturou o Mévio para matar Caio, só que Mévio não matou. Entendeu ou não? Tício praticou uma tortura consumada ou tentada? Consumada. Esse crime tem uma pena de reclusão de 2 a 8. Tranquilo. Vamos para o artigo 1º, inciso 2. Artigo 1º, inciso 2. Quem veio ontem está assim, caramba, que diferença de poder executivo. Artigo 1º, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Eu já começo aqui, no inciso 2, com o verbo, que é um verbo diferente, é um verbo submeter. Enquanto no inciso 1 o verbo é constranger, aqui é submeter. Alguém sob sua guarda, sob seu poder, sob sua autoridade. Caramba! Guarda, poder ou autoridade. Isso tá me cheirando a um crime próprio, né? Tem uma qualidade especial aqui. Eu tenho que ter uma relação de custódia sobre a vítima. Eu tenho que ser o pai, eu tenho que ser a cuidadora de idosos, eu tenho que ser a babá. Enquanto aqui o crime é comum, aqui o crime é próprio. Enquanto aqui o verbo é constranger, aqui o verbo é submeter. E eu vou constranger, eu vou submeter essa pessoa, diz a lei. Para quê? Causando o quê? Causando um intenso sofrimento físico ou mental. Causando um intenso sofrimento físico ou mental. Olha que interessante, né? Por quê? Porque enquanto no inciso 1 o cara causa um sofrimento físico e mental, veja bem, no inciso 2 ele causa um intenso. Isso já caiu na PRF, Márcio, você? Vê se te interessa essa informação. Caiu na PRF. Nas hipóteses do inciso 1, o sofrimento independe da intensidade. Tá certo. Basta que esteja que tenha o quê? Sofrimento. Aqui tem que ter um sofrimento intenso. Ai, CESP gosta dessas paradas, né? CESP, tá? Legal. Mas pra que esse cara faz isso, hein? Por que essa babá faz isso? O pai, a mãe, pra quê? Ele faz para aplicar o castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ah, então ele submete castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Porra, entendi. Tem um crime no Código Penal, gente? Tem um crime no Código Penal que ele parece com esse, tá? Parece, mas não é não. Que é o crime de maus tratos. Não sei se você ouviu falar. O crime de maus tratos está no crime lá da periclitação contra a vida e a saúde. O crime de maus tratos ele é parecidíssimo com esse crime aqui. A diferença de maus tratos com esse crime é a intensidade do sofrimento. Se o sofrimento for intenso, vai ser tortura. Se não for intenso, vai ser maus tratos. Código Penal. A pena aqui, mesma coisa, né? Reclusão. 2 a 8. Tá? Aí eu já estou, ó, no parágrafo 1º. Tá bom? Eu estou no artigo 1º, parágrafo 1º, que é conhecida como tortura do preso. Por que tortura do preso, Alberto? Por causa das elementares.
Quem submete pessoa presa. Caramba. Submeter. Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Tem diferença do preso para quem tem uma medida de segurança? Tem diferença, sim ou não? Qual é a diferença? É que o preso é imputável. Ele pratica o fato típico, ilícito e culpável. E quem está sob uma medida de segurança, a sentença é absolutória imprópria. Ele é um inimputável. Aqui ele recebe uma pena. Vai para a penitenciária, para a casa de albergado, para a colônia agrícola. Aqui ele vai para o hospital psiquiátrico. Tanto esse quanto esse, genericamente, são chamados de tortura o quê? Do preso. Apesar da lei falar preso, você também pode estender para o menor, tá bom? Ou seja, o menor que está apreendido, tá? Sem problemas. Aí, legal. Submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a um sofrimento físico e mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, olha só, você está submetendo esse cara a um ato causando um sofrimento físico ou mental por intermédio de um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pode parecer singelo, não sei se você conseguiu ver a diferença. Galera, aqui a vítima, o sujeito passivo é uma pessoa determinada, né? É o preso, concorda? E o sujeito ativo? Olha, prevalece que esse crime aqui, ele é um crime próprio, tá? Há vozes contrárias, mas prevalece que quem pratica esse crime é o agente de custódia, tá? Aquela pessoa que é um funcionário público, mas há vozes contrárias. E note, ó, submeter pessoa presa, sofrimento físico e mental, por um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Você concorda comigo que há a palavra sofrimento físico ou mental, mas não há a palavra violência ou grave ameaça? Veja bem. No inciso 1º, há sofrimento e há violência ou grave ameaça. No inciso 2, eu não coloquei, tá? Mas o inciso 2 é chamado de tortura-castigo. Acho que nem precisava colocar por quê, né? Há sofrimento e há também o quê? Coloquei aqui ou não coloquei? Não coloquei? Mas coloco agora. Há um sofrimento físico e mental mediante violência, grave ameaça. Também há aqui. Só que no parágrafo 1º, diferente dos seus dois primos / irmãos, o modus operandi não necessariamente precisa ser de violência ou grave ameaça. Ó, artigo 1º, inciso 1, com emprego de violência e grave ameaça. Artigo 1º, inciso 2, tortura-castigo, com emprego de violência e grave ameaça. Tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, o modus operandi denota violência e grave ameaça. Aqui não. Isso já foi perguntado várias vezes em prova. A tortura do preso dispensa a violência física e a grave ameaça. Eu posso ter a tortura do preso mesmo sem violência física, mesmo sem a grave ameaça, desde que esse preso tenha o sofrimento físico ou mental. O diretor colocou o preso no RDD, causando um sofrimento mental nele, mesmo ele não praticando as hipóteses do artigo 52 lá da Lei de Execução Penal. É um ato que não é previsto em lei, até porque o diretor não tem essa atribuição, causou um sofrimento mental sem violência. Tudo bem? Então, a tortura do preso não necessariamente
precisa de violência grave ameaça. A pena também, ó, é de reclusão de 2 a 8. Toma cuidado, por quê? Porque nós temos uma lei, que é a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. E lá tem um artigo 13. Esse artigo 13 também fala do preso. Qual é a ideia? Se na prova falar de sofrimento, tu puxa a sardinha para a lei de tortura, entendeu? Se na prova falar de quê? Sofrimento, tu puxa a sardinha para a lei de tortura. Mas lê esse artigo 13 da lei de abuso. Porque lá também fala que o preso pode ser vítima de abuso de autoridade. Só que lá no artigo 13, como que é o modus operandi? Violência, grave ameaça, ou redução da capacidade de resistência. Então, cuidado, tá? Aqui na tortura do preso, não preciso ter violência física. Posso ter violência física? Posso, mas não é uma condição sine qua non. Aqui, para ser o artigo 3 da lei de abuso, tem que ter violência, grave ameaça ou redução da resistência do preso. O que nós vimos? Ó, artigo 1º, inciso 1, 2 e parágrafo 1º. Penas de reclusão de 2 a 8 anos, não vimos isso? Ó, tortura do inciso 1, tortura à prova, tortura para a prática de crime, tortura discriminatória. Inciso 2, tortura castigo, parágrafo 1º, tortura do preso. Esses crimes aqui, ó, são plurissubsistentes. Como assim, Alberto? Caso de tentativa. Esses crimes podem ser consumados ou tentados. Exemplo, constrangir a pessoa, porém não conseguir causar o sofrimento. Sacou? Então você já caiu na prova de delegado do Rio Grande do Norte. Esses crimes cabem tentativa? Sim. Tá bom? Parágrafo 2º nós já vimos, mas só para positivar. Artigo 1º. Parágrafo 2º é a tortura por omissão, que nós já vimos que a pena é de detenção de 1 a 4 anos. Todos os crimes na lei de tortura são punidos com reclusão, certo ou errado? Errado, que a tortura por omissão é punida com detenção. Tortura por omissão é o método da repetição. É quem tem o dever de evitar ou apurar. Tortura por omissão não é equiparado. Seria um exemplo bom para a prova, né? O padrasto, tá foda hoje, né? Cansado também de aula ontem e hoje. Isso para mim é praticamente regime de escravidão. Torturando a enteada. Ele tortura por ação, né? A mãe escuta e não faz nada. Ela tem o dever, pelo menos, o quê? De apurar. O exemplo também do diretor do presídio que vê o policial penal torturando e não faz nada. Baita questão de prova para você. Parágrafo 3º. Putz, isso aqui é legal, hein? Artigo 1º. Parágrafo 3º. Nós temos a tortura qualificada, hein?
Se da tortura resulta lesão grave ou gravíssima, ou se da tortura resulta morte. Se resulta lesão grave ou gravíssima, 4 a 10. Se resulta morte, 8 a 16. Aqui, ó, o dolo é na tortura, né? O resultado é um resultado culposo. Eu não queria a lesão grave, nem gravíssima, nem a morte. Se o resultado é culposo, dolo inicial, culpa final, parágrafo 3º, uma verdadeira hipótese de crime, o quê? Preteroso. E você já estudou, né, que não cabe tentativa nem em crimes omissivos, nem em crimes o quê? Préter-dolosos. Cuidado. Dolo de matar. Dolo de matar. Aqui o dolo é de matar ou de torturar? Aqui o dolo é de quê? Se o dolo for de matar e a tortura for o meio pelo qual o cara quer o quê? Duas coisas podem acontecer, tá? Mas é diferente ou não é? Sim. A primeira coisa que pode acontecer, letra A, homicídio qualificado pelo que, gente? Tortura. Aqui, ó, o meu dolo é de torturar. De tanto eu torturar, culposamente a pessoa acabou morrendo. Quem é que vai julgar? Juiz de direito. Tá? Crime equiparado a hediondo. Aqui o meu dolo é de quê? Como é que eu vou matar? Torturando. Eu sou cruel. Homicídio qualificado pela tortura. Aqui é crime doloso contra a vida. Tribunal, júri, crime hediondo próprio. Ou pode acontecer letra B. Mesma coisa, o meu dolo é de matar. A tortura é o quê? Só que eu quero matar a minha esposa porque ela não quer voltar para mim. Ela me largou. Então eu pratiquei um feminicídio majorado pela tortura. Olha que baita questão de prova, gente. A tortura, ela qualifica o homicídio e majora o quê? O feminicídio. Tem diferença entre majorante e qualificadora, sim ou não? Sim. Porra, o cara troca isso aqui por qualificador, está o quê? Errado. Tá entendendo, sim ou não? Então, ó, qual é a diferença da tortura com o resultado morte para quem tem um dolo de matar e a tortura é o meio? Porque aqui, a minha intenção é torturar. A morte é uma consequência que eu não queria. Crime préter-doloso. Aqui não, o meu dolo é de matar. A tortura é meu modus operandi. Ou vai ser um homicídio qualificado pela tortura, ou um feminicídio majorado pela tortura. Você vê que a tortura, ela majora o feminicídio e qualifica o quê? O homicídio. Tá acabando. Tá acabando a tortura. Artigo 1º, parágrafo 4º. O que diz o artigo 1º, parágrafo 4º? Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Majorante. 1/6 a 1/3. E, meu Deus, né? Por que o cara cobra isso na prova, né? E o cara quer que você saiba que a majorante é de 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público, contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60, ou mediante sequestro. Por, contra, mediante. Isso são qualificadoras ou causas de aumento, gente? Isso são qualificadoras ou majorantes? Tem alguma tortura que é qualificada?
Tem alguma tortura que é qualificada? Tem ou não tem? Quando resulta o quê? Lesão grave, gravíssima ou morte. Que aquela pena que era de 2 a 8 passou a 4 a 10 ou 8 a 16. Vamos lá. Quando então vai majorar de 1/6 a 1/3? Se é praticado por agente público. Se é praticado contra uma galera, né? Criança, adolescente, aquele bonde dos vulneráveis, né? Criança, adolescente, pessoa com deficiência, pessoa idosa ou o que, gente? Gestante. Ou mediante sequestro. Eu acho que eu nem precisava escrever isso aqui. Tá? Eu nem precisava escrever isso aqui. Mas se é por agente público, o agente público é o autor do crime. Não é isso? Se é contra essa galera são o quê? Vítimas. Se ele colocar por criança ou contra agente, está o quê? Errado. Bom, parágrafo 5º. Beleza. Esse você sabe, né? Artigo 1º, parágrafo 5º. Fala do efeito automático da condenação. Qual é o efeito automático da condenação, gente? E esse efeito, ele é automático, né? Você sabe disso? Perda do cargo. Emprego ou função. E a famosa inabilitação pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso é o que está na lei de tortura. Condenou, perdeu, né? Condenou, perdeu. Efeito automático, perda do cargo, emprego ou função, inabilitação pelo dobro do prazo da pena aplicada. A pena aplicada é diferente da pena cominada, né? Só algumas casuísticas que você sabe, tá? Me deixa feliz. Aqui na lei de tortura, o efeito é automático ou não automático? Automático. Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Sai da lei de tortura, vai lá para o artigo 4º, parágrafo único da lei de abuso de autoridade. Lá tem perda do cargo, sim ou não? Lá tem inabilitação? Qual é o prazo da inabilitação lá na lei de abuso? 1 a 5. Na lei de abuso, automático ou não automático? Não automático. Artigo 16, Lei 7716 de 89. Lei de racismo. Tá no nosso edital, né? Só para tu lembrar, tá? Lá também tem perda do cargo. Lei de racismo, automático ou não automático? Sem chutar. Lei de racismo, automático ou não automático? Não automático. Ou seja, o juiz tem que fazer o quê, gente? Fundamentar. Não foi isso que nós vimos? Talvez na próxima aula de leis eu vou falar isso aqui, ó. Artigo 2º, não desiste não. Parágrafo 6º,
Lei 12.850 de 2013. Que lei é essa? Organização criminosa. Lá o cara pode perder o cargo, sim ou não? Sim. Lá há inabilitação, sim ou não? E a inabilitação lá é por quanto tempo? 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Caraca, moleque, que dia que é isso? Lá na lei de Orcrim, que está no seu edital, se der tempo eu vou falar, o cara é condenado a 10 anos, entendeu? O cara era policial penal, foi condenado a 10 anos. Vai perder o cargo, sim ou não? Sim. Cumpriu 10 anos. Após 10 anos, mais o quê? 8 anos sem poder fazer o concurso. E lá na lei de Orcrim, esses efeitos são automáticos. Condenou, perdeu. Dá pra fazer uma prova só com... E para acabar a lei de tortura, o artigo 2º, só tem 2 artigos, né? Fácil. Artigo 2º, extraterritorialidade. Que é incondicionada. Eu posso sim punir alguém pelo crime de tortura se essa tortura for praticada fora do Brasil. Pode sim, desde que vítima brasileira, não é isso? Ou o autor esteja no local sob jurisdição brasileira. Ou seja, aqui no Brasil. Isso está lá no artigo 2º. Vítima brasileira. Aplica-se essa lei quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, ou seja, fora, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Vem para cá, diretora. Vem para cá. Essa lei que é uma lei tranquila, né? A gente sabe que é uma lei tranquila, mas tem um pouco de detalhe. Não vai pegar você. Rapidamente, olha para cá, seu fotógrafo. Tortura. Equiparada a hediondo, salvo tortura por omissão. Constranger alguém, artigo 1º, inciso 1, causando sofrimento físico ou mental, mediante violência e grave ameaça. Aqui, inciso 1, qualquer pessoa pode praticar. Tortura à prova, cadê o baiano? Tortura para a prática de crime e a tortura preconceito racial ou religiosa. Se colocar sexual aqui tá errado. Reclusão de 2 a 8. Tortura castigo, aqui o sujeito ativo é crime próprio, né? Tem que ter essa relação de guarda, poder, autoridade. Causando, mediante também violência e grave ameaça, um intenso sofrimento físico e mental. Como forma de aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8. Tortura do preso. Sujeito passivo próprio. Tem que ser uma pessoa presa ou sujeito a uma medida de segurança. Diz a doutrina que o autor também tem que ser um agente de custódia, mas há vozes contrárias. Causa sofrimento físico e mental por um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Aqui não precisa necessariamente de violência e grave ameaça, mas pode até que ter, mas não precisa. Reclusão de 2 a 8. Não confunda a tortura do preso com a lei de abuso de autoridade, deu uma lidinha no artigo 13 lá. Esses crimes que nós vimos do artigo 1º, inciso 1, 2 e parágrafo 1º, cabem tentativa, se não houver o sofrimento. Tortura por omissão não é equiparado a hediondo, é aquele que tem um dever de evitar apurar. Lembra do diretor que está ouvindo tudo e não faz nada? Ele é tortura por omissão. O regime inicial não precisa ser o fechado necessariamente, já que não é equiparado a hediondo. Tortura qualificada é que o dolo é torturar. A lesão grave e a morte é o resultado que eu não queria. De tanto eu torturar, e ferrou, a pessoa morreu. Crime préter doloso. Não confundo isso aqui, ó, com a pessoa que desde o início já quer matar. Só usa a tortura como modus operandi. Se o dolo dela for de matar,
homicídio, será um homicídio qualificado pela tortura. Se for praticar um feminicídio, será feminicídio majorado pela tortura. Quais são as majorantes que nós temos? De 1/6 a 1/3. Se for praticado por agente público ou contra os vulneráveis, criança, adolescente, PCD, pessoa idosa ou gestante, ou mediante sequestro. Efeitos da condenação, perda do cargo e interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Esse efeito é automático. Falando de outro efeito automático, eu vou direto para cá, que é a lei de Orcrim. Aqui na Orcrim, condenou, perdeu também, é automático. Ó, automático, tortura, automático, Orcrim. Só que aqui no Orcrim perdeu o cargo e inabilitou por 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Quais efeitos que não são automáticos que nós estamos no nosso edital? Na lei de abuso de autoridade e na lei de racismo, tá? Tanto aqui quanto aqui não são automáticos. Posso punir alguém pelo crime de tortura? Sim, por um critério de justiça universal. O Brasil pune a tortura praticada fora do Brasil. Quando? Quando a vítima é brasileira ou quando o autor estiver sob local de jurisdição brasileira. Pega o seu material agora nas questões e faça em casa para a gente corrigir na próxima aula. Senão seria mais tortura ainda.